Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu sou muito tímida e envergonhada. Agradecia que os irmãos pudessem entender. Se eu estiver a tremer e não conseguir. Vou pedir às duas irmãs que estão ali mais para trás que pudessem encostar aqui para frente, por favor, se não se importassem. Me foi proposto um tema, na verdade, sim, não era para ser, mas pronto, depois acabou para ser, por ser esta manhã de domingo, acertamos e Deus, graças a Deus, permitiu que assim fosse. Como foi tudo preparado assim, rapidamente, agradeço aos irmãos a compreensão de qualquer erro que aí constar. Vida devocional ativa, intercessão, discipulado feminino e discipulado feminino. Temos aqui aquilo que vai reger então os slides, que são algumas definições. Temos uma introduçãozinha, vida devocional ativa, também vamos falar da intercessão e discipulado feminino. Quando estou para abordar sobre algum tema, eu gosto sempre de ir a fundo a algumas palavras que eu acho serem muito importantes para serem definidas. O devocional, conforme nós podemos ver aí, é um período de tempo dedicado a atividades que nos aproximam de Deus. Algo ativo, vida ativa, significa algo que esteja a funcionar, que tem energia ou que está em atividade. Intercessão é a oração feita por outro ou em favor de outro. Vou-vos confessar, amados irmãos, hoje, quando estive a ir a fundo a esse tema, me fez refletir que alguns conceitos que a gente tem não são bem exatamente aquilo que eles significam. Isto quanto à intercessão. Discipulado refere-se à prática de aprender e seguir e imitar Jesus Cristo, não apenas intelectualmente, mas também em todos os aspectos da vida. Esse tema que me foi proposto é relevante nos dias de hoje, porque nós estamos com uma situação que se chama falta de tempo e egocentrismo. A falta de tempo e o egocentrismo eu chamo como as principais barreiras para nos permitirem ter uma vida devocional conforme ela devia realmente ser, né? E sermos intercessores também conforme Deus projetou que nós fôssemos. Nós estamos mais inclinados em ser servidos do que em servir. Domingo passado eu estive a liderar foi uma conversa aberta entre jovens e falamos do tema saúde, higiene pessoal. É impressionante como durante 15 minutos só falávamos dos outros. Os outros cheiram mal, os outros não tomam banho, os outros. E eu deixei comentarem, né? Quando terminarem, eu chamei a atenção. Já deram conta que desde que começamos a falar de higiene pessoal, nós estamos a falar do pessoal, mas estamos a falar dos outros. E não estamos a falar de nós, como é que nós cuidamos da nossa higiene pessoal, como é que a gente faz e qual é o exemplo que a gente pode dar, mas nós estamos a falar, olha, foram vários exemplos. Uma levantava, o meu colega tinha um cheiro mau na boca, o outro levantava, o meu colega cheirava catinga. Então nós estamos a cada dia mais preocupados em olhar para o outro do que para nós, que é exatamente o contrário daquilo que Deus nos chama. Primeiro devemos trabalhar em nós, depois conseguirmos também ajudar o próximo a desenvolver. Então, nós estamos muito mais preocupados em ser servidos do que em servir. E isso é que mata completamente a nossa vida devocional, a nossa questão de intercessão. Isso é que nos deixa muito aquém daquilo que Deus projetou para nós. Temos aí um versículo bíblico, Lucas 22, 26. Eu rapidamente queria que alguém lesse o último trecho de Lucas 22, 27. Já não coloquei por causa do espaço para não ter que ocupar muito tempo, mas o último trecho que Jesus disse no versículo 27 de Lucas 22. Rapidamente. O último trecho mesmo. E Jesus disse: eu sou como aquele ser. Havia aí uma discussão de quem é o maior, quem é o melhor, e no final
Jesus disse: eu sou aquele que serve. Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva cristã e social. Nós estamos mais para receber do que para dar. E não é nessa vertente que o Senhor nos chamou. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Bem, a vida devocional, amados irmãos, falar disso como, nessa altura, como uma mulher casada, tendo um patrão, também tendo as minhas lutas interiores, eu digo sempre que foi um dos meus maiores medos. Eu me perguntava, será que eu vou conseguir gerir tudo? Eu já tenho as minhas lutas internas, vai o casamento, vai os amigos, vai o trabalho. Então é muita questão que eu me fazia quando adolescente. E dá para gerir até aqui, ainda não enlouquecemos, então vamos chegar lá. Dá para gerir. Então a vida devocional, eu digo que já atingi níveis mais altos. Não digo que estou no chão, mas também não é onde eu queria estar. E eu acho que é algo que a gente precisa não nos conformar, mas entender que há fases, há estágios. Enquanto estudante, eu digo que foi o meu melhor momento que eu tive em termos devocionais, não é? Tinha tempo para estar a sós com Deus, e até na altura eu li um livro que tinha o título A Sós com Deus, então era uma coisa muito boa. Mas agora, com essa rotina, o meu amigo Pedro sempre disse, aqui onde nós estamos a aprender, mas o terreno para a prática é Angola, especialmente Luanda. Nós estávamos em Vinduca, uma cidade muito calma, que você tinha tempo para tudo e mais alguma coisa. Até quando faltasse atividade, você procurava, mas aqui você procura pelo tempo, né? Procuras mesmo pelo tempo, porque ele nunca está a teu favor. Então, o devocional é uma prática espiritual que uma pessoa se dedica em momentos de oração, leitura, reflexão sobre a palavra de Deus, visando fortalecer a sua fé e relacionamento com o divino. E quem é cristão não se encaixa nisso, então tem que se rever. Tem mesmo que se rever. O objetivo de ter um momento devocional, uma vida devocional ativa, é de fortalecer a fé, aproximar-se de Deus, aprofundar o relacionamento com o Criador. Da mesma forma que a gente, quanto mais conversa e convive com o nosso próximo, conseguimos conhecê-lo melhor, conseguimos saber dos seus defeitos e qualidades, da mesma forma com Deus. Só conseguiremos ter um relacionamento excelente com Ele quando nós nos mantermos comunicados a Ele a todo o momento. Como fazer? Não existe uma fórmula, digamos, 100%, né? Exata, que vamos dizer como é que vamos fazer para ter um momento devocional, mas existem aqui alguns pontos que nos ajudam e nos levam para este caminho. É desafiador, amados irmãos, nestes tempos de grande correria, principalmente pela localização geográfica de muitos. Em tempos, alguém estava a falar de um jovem que vive no Zango 5, na centralidade do Zango 5, o Zango 8000. E ele parece que trabalha em Talatono, na cidade, não tem carro. Dizia a pessoa que este jovem até já estava a emagrecer pela rotina que ele leva. Imagina uma pessoa que tem que sair às 5, quer dizer que vai acordar às 4 para se preparar às 4h30. Então, nesse desafio, às vezes encaixar o tempo para um momento devocional é que é o grande problema para nós. Mas mesmo neste desafio, Deus nos chama a termos esse momento, porque é importante. Se nós conseguimos o tempo para outras coisas, precisamos também ser regrados. Quando cheguei, eu ouvi a nossa irmã Elisabetta falar de gestão do tempo, também falou alguma coisa assim relacionada. E então é algo muito importante fazer a gestão do tempo. Mas nesse país só Deus sabe. Então, apesar de ser desafiador, a vida devocional deve realmente existir, e é possível fazê-lo, né, com algumas estratégias. Estabelecer um horário fixo, começar com metas realísticas, ter um plano de leitura bíblica, usar a tecnologia a seu favor, criar um ambiente propício
integrar a espiritualidade na rotina e partilhar com os outros. Amados irmãos, às vezes para muitos estabelecer uma rotina específica não vai funcionar, mas é importante. Alguns preferem logo pela manhã, outros ao final do dia. Mas é importante que nós consigamos, pelo menos no dia, ter um momento que vamos refletir e nos conectar com Deus. Quando isso deixa de acontecer, é preocupante, muito preocupante. Temos que ter metas realísticas, nada de planificarmos alguma coisa que nós não vamos conseguir alcançar. Eu vou ler este ano toda a Bíblia. Alguns irmãos já levantaram o desafio, eu acho que muitos estão no bom caminho, os outros nem por isso, né? Vamos ser mais realistas de acordo à rotina e de acordo ao modo de vida de cada um. Não vamos simplesmente, porque há quem, por exemplo, quem tem um carro próprio, consegue fazer a meditação no seu carro. Agora, quem anda de candongueiro, ali, empurra, bate, encosta, emagrece, fica meio complicado. Então, temos que estabelecer metas muito realísticas para nós não cairmos depois na frustração, que nós estamos a conseguir, não vai dar certo, não é possível. Ter um plano de leitura bíblica, não é? Há irmãos que fazem um plano de ler, por exemplo, o Novo Testamento, há irmãos que há pessoas que fazem plano de ler os livros históricos por tipos de livros. É importante também, isso nos ajuda, não é? Usar a tecnologia a seu favor. Eu, depois de um tempo, é que descobri que a Bíblia dava para se ouvir. Só depois de algum tempo. Não sabia essa função. Então, usar a tecnologia a nosso favor é muito bom. Temos também algumas Bíblias que nos dão devocionais diários. É importante aproveitarmos isso para nós meditarmos. Tem um irmão, acho que é conhecido por todos nós, Edgar Seck, que tem partilhado versículos diariamente, também ajudam. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, que é para não estarmos muito distante daquilo que é o importante de meditar ou estar em momentos devocionais a todos os dias. Criar um ambiente propício, já falava de quem conduz, de quem está andando de candongueiro, quem, por exemplo, há quem tem um serviço calmo, tem uma sala só para ele consegue fazer mesmo no serviço. Então, tem que criar ambientes propícios, mas há pessoas que no trabalho dela é só correria, o telefone não para de chamar, então temos nós que identificar aquela que é a nossa rotina e ver aqui dá, aqui não dá, aqui posso, aqui não posso. Integrar a espiritualidade na rotina diária. Integrar a espiritualidade na rotina diária tem muito até a ver com o tema que a nossa irmã esteve aqui a falar. Refletir que estar em recursos humanos não é fácil. Uma vez já chegaram para mim e disseram: despede esse indivíduo. Fez o quê? Não fez nada. O chefe lhe encontrou fora do posto, estava só a descansar na sombra, porque ele trabalha debaixo do sol, e o chefe disse que esse não está produzindo. Ok, está bem. Revirei a lei geral, de frente para trás, de trás para frente, não foi possível. Então, integrar a espiritualidade na rotina é você ser justa. No teu local de trabalho ou não, ser justo. Eu olhei de frente para trás, de trás para frente, não tinha nada para demitir aquele colaborador. E estavam me dizer para demitir, mas pronto. Depois dos outros passos, só Deus sabe. Partilhar com os outros. Se nós fomos chamados, então, para partilhar o Evangelho, não podemos permitir que do nosso momento devocional fique tudo conosco. É importante que haja partilha, de qualquer forma. Né? De qualquer forma. Nós agora temos vários grupos no WhatsApp, temos muita coisa, então devemos permitir que o que nós aprendemos, de graça recebemos. Às vezes um versículo que antes olhávamos de uma forma, hoje Deus nos trouxe de outra forma, é bom sempre partilharmos. É importante porque manter um momento devocional, uma vida devocional ativa, é essencial é essencial para a vida, porque nos permite que nós tenhamos conexão com Deus, né? E permite que nós tenhamos também, que a nossa fé fortaleça e tenhamos um tempo para refletir sobre a vida. Porque se nós estivermos num ambiente de distância, de conexão com Deus, o que vai acontecer é nós nos moldarmos àquilo que estamos expostos todos os dias. Vamos perdendo pouco a pouco o que é de Deus e o que não é de Deus vai ganhando espaço.
Então é importante que isso possa existir. Eu que vos falo, me encontro num grande desafio. Viver distante, acordar cedo, é mãe, é esposa, é filha. Depois nós africanos, problemas da família, nós também carregamos, temos que carregar. Então é um desafio para todos nós. Se fosse europeu, família dele é esposo, filho, não, mas nós, se o pai está mal, você também está mal. Se o irmão está mal, não tem emprego, você também está mal. Vamos ligar, olha aqui, não tem arroz. Então, todos esses problemas nós carregamos. E o que é que acaba acontecendo? Nós estamos envolvidos a várias situações e estamos nesse desafio. Agora faço o quê? Tem tempo para Deus? Tem tempo para me conectar? Então temos nós é que tomar um posicionamento e dizer, não, é agora. Vou orar, vou meditar. Intercessão. Eu falava da intercessão, me surpreendi um pouquinho, porque às vezes estamos aí, irmãos, vamos interceder. Vamos interceder, mas nós não... Acho que não temos essa... Não vivemos isso ao pé da letra, eu acho. Porque até no momento de intercessão, nós estamos a falar das nossas coisas. Nós estamos a rogar a Deus pelos nossos problemas. Por isso é que eu disse aos irmãos que me surpreendi um pouco, porque a intercessão não é sobre nós. A intercessão é sobre o outro. E a intercessão, por ser sobre o outro, quer dizer que a igreja está a interceder mal. Passo o termo. Então temos que refletir. Quando dizem vamos interceder, é mesmo para entregar os outros. Desculpa. É para entregar os outros. A intercessão é um elemento fundamental na vida cristã. Ao intercedermos, nos colocamos como intermediários entre Deus e outros, não é? Buscando a cura, a libertação, a proteção e a realização dos seus desejos. Quando nos dizem vamos ser intercessores, quer dizer que é mesmo para levar a Deus os outros que estão em situações difíceis e precisam de solução e da mão divina. Tiago 5,16. Confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O versículo acima enfatiza a importância da intercessão, ou seja, orar por outras pessoas, especialmente para a cura e perdão de pecados. Amados irmãos, a intercessão também é uma forma de demonstrar amor. Falei no princípio que nós estamos muito cingidos no eu. Eu preciso, eu não tenho, eu também quero. E isso está a acabar com a igreja, com a espiritualidade, porque nós estamos muito preocupados conosco. Quando Jesus nos ensinou que estamos para servir, e já disse alguém que quem não vive para servir, não serve para viver. Isso. Então, precisamos demonstrar amor, e uma das formas de demonstrarmos amor é sermos intercessores dos outros. Tem um louvor que eu muito gosto, um trecho. Ele diz o seguinte, rapidamente eu estava a fugir. O trecho diz o seguinte: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para sarar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, quando a gente está com uma visão diferente, quer deixar... eu acho que nós estamos muito... Eu falo isso, mas começo por mim. Nós estamos muito concentrados naquilo que nos faz chorar. Quando nós dedicarmos tempo para os outros, que é a missão que Jesus veio aqui fazer, porque ele veio para servir. E ele não estava muito preocupado, o que é que vou fazer, como é que eu estou a me sentir. Não, ele só estava preocupado em servir. E várias vezes na Bíblia nós vim cumprir a missão de meu pai. Meu pai que me enviou, vim fazer a missão de meu pai. Então, se nós não servirmos e ficarmos concentrados em nossas situações, não vai ser isso que vai resolver. Não seremos nós a resolver. Às vezes até pode dar certo, mas vamos nos ver frustrados depois de um tempo, porque algumas coisas não estão a dar certo do jeito que a gente predefiniu. Então nós precisamos servir e deixar Deus resolver as outras coisas por nós mesmo. Dizia eu que a intercessão é uma forma de mostrar amor, preocupação pelos outros, é buscar a intervenção divina na vida do próximo.
infelizmente, estamos num mundo cheio de inveja, que eu ouvi uma história do irmão. O irmão é advogado, recebeu 8 milhões ou 10 milhões de um processo que ele ganhou, né? E o cliente pagou-lhe 10 milhões. E o irmão desse advogado planificou um assalto que era para roubarem esses 8 milhões. Os irmãos não acreditam que o pessoal que ele mandou chegou a matar a cunhada dele, que é a esposa do irmão. Parece que feriram o bebê. Só quando mataram a esposa é que o advogado tocou-se e entendeu que essa gente sabe que eu tenho dinheiro. Então entregou. Mas depois das pesquisas, aí o SIC envolvido foram entender que o próprio irmão é que planificou tudo. Nós estamos, a sociedade está, eu não entendo, mas já estamos a regredir. É algo bíblico, mas às vezes aceitar isso e entender nós nunca queremos, né? Então, só para dizer que estamos num mundo cheio de dores e pecados, que se nós, como cristãos, não fizermos a diferença, não sei o que é que vai acontecer, não sei mesmo. Então, amados irmãos, a intercessão é uma prática contínua, né? E é fundamental na vida cristã. Ela pode ser realizada hoje e todos os dias da nossa vida, a favor de todos os nossos irmãos, quanto a situações específicas. Ao interceder, nos colocamos como intermediários entre Deus e o outro, buscando a intervenção divina em suas vidas. Discipulado feminino. Falar de discipulado feminino, eu até gosto desse tema, porque nós mulheres tendemos a nos colocar para baixo, umas às outras. No meu trabalho de final de curso, eu falei do empoderamento feminino. E das pesquisas que eu fiz em 4 bancos comerciais, um dos resultados dessa pesquisa é que não há desenvolvimento num seio profissional, desenvolvimento feminino, porque as próprias mulheres é que colocam-se umas contra as outras. Elas é que, nós é que fazemos com que muitas não possam progredir por causa mesmo dessa questão de inveja, de não poder. Também há aquela situação de homens não gostarem de ser liderados por mulheres. Mas o resultado que eu tive foi surpreendente nesses 4 bancos comerciais, que dizia que as mulheres colocam-se umas contra as outras só para não ver a progressão da outra, não é? Então isso é muito crítico, é crítico demais. O crescimento espiritual, o objetivo do discipulado, né, é o crescimento espiritual, maturidade na fé e a capacidade de viver uma vida que honre a Cristo. A responsabilidade de fazer discípulos é de todos nós. Todo cristão é chamado a ser discípulo de Jesus e, por sua vez, ajudar os outros a se tornarem discípulos, formando uma cadeia de influência e crescimento espiritual. Infelizmente, é o que já falamos anteriormente, há quem tem uma vida devocional, mas não partilha e não permite com que os outros possam ser alavancados, possam desenvolver também. E nós mulheres, eu falava numa atividade, nós mulheres temos muitos problemas. Nós mesmo precisamos de Jesus. Temos muitos problemas no sentido de que não estamos prontas para nos ajudar conforme devia ser, inclusive na igreja. Uma vez eu disse, por que falar mal do cabelo da irmã, do chinelo da irmã, que tu não conheces as condições financeiras? E, em vez, compras um par de chinelos, oferece à irmã, por exemplo. Tens alguém que sabe trançar? Por exemplo, quando eu tinha um cabelo mais longo, cuidava do meu cabelo sozinha. E as pessoas sempre perguntaram, mas tu fazes onde o teu cabelo? Até quando me casei, tua esposa deve gastar muito dinheiro com o teu cabelo, porque o cabelo era longo e não sei o quê. E eu dizia, não, eu vivi muito tempo sozinha e eu esperava por mesada, às vezes o dinheiro não chegava, então eu ganhei a prática de tratar do cabelo sozinha. Então, se tu sabes tratar do cabelo de alguém, sabes trançar, por que falar mal daquela pessoa que está com tranças velhas há 2 meses e não trançar o cabelo dessa pessoa? Dizer, olha, nem que tenhas que simular alguma coisa que não vai te levar a pecar, dizer, quero aperfeiçoar as minhas práticas de trança. Vem, vou-te trançar no dia X. Em vez de estar a falar mal da pessoa, nós não conseguimos fazer isso. São práticas simples, mas não conseguimos.
O processo, então, amados, envolve o estudo da Bíblia, oração, partilha de experiências e apoio mútuo entre mulheres, tanto em grupos menores quanto em contextos mais amplos. Há sim mulheres que também estão dispostas, ao contrário de outras que só querem criticar, meter para baixo, há mulheres que sim, realmente estão dispostas em tornar discípulas, não é? Em permitir que o discipulado feminino seja uma realidade. E quando nós falamos de discipulado feminino, não só no seio cristão, mas em todas as áreas, não é? Por isso é que tivemos aqui o tema de beleza, carreira. É importante isso. Nós, quando vemos, por exemplo, eu sou formada em recursos humanos. Se alguém está a precisar que eu faça bem o currículo dessa pessoa, eu faço. Estamos a ajudar. Então é importante. A importância do discipulado feminino. O discipulado feminino é visto como uma forma de fortalecer a fé, cultivar relacionamento com Deus e capacitar mulheres para desempenharem um papel mais ativo na igreja e na comunidade. É como eu disse, não é só na igreja, mas também na comunidade. Por quê? Porque há diferentes aspectos que a gente domina e fazer discípulos é mesmo isso, não só em questões espirituais, mas também em torno de assuntos sociais. E aí nós vamos ver que não sei quanto tempo já passou, se estou acima do tempo, mas vou já finalizar. Então, trago aqui um exemplo. Eu trouxe apenas esse para que nós reflitamos em como a sociedade moldou uma imagem, né, entre nora e sogra e como realmente Deus vê a coisa, não é? E como devia ser feito. Esse exemplo é muito, mas muito importante para nós. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Graças a Deus. Me tem como mãe, eu tenho ela. Me tem como filha, eu tenho ela como mãe, desculpa. Mas há situações em que esse bom relacionamento não é possível acontecer por mais que uma das pessoas queira, porque a outra não quer. Também dá para entender esse lado. Mas por que viver nesses moldes? Esse é um exemplo, a relação entre elas é um exemplo poderoso de discipulado feminino. Uma não largou a outra, não é? E preferiu manter. Noemi é uma mulher mais velha, né, exerceu um papel fundamental na orientação de Ruth, que era uma estrangeira e viúva. Através da sua orientação e experiência, Noemi ajudou Ruth a entender a cultura e os costumes de Israel, além de guiá-la na busca de um novo futuro e na restauração da sua vida. Mas nós temos uma imagem, a sociedade pintou algo de rivalidade entre nora e sogra, e os dias estão tão mais difíceis que até há problemas entre mãe e filha, que a pessoa não consegue entender, mas essa mesmo é mãe que quer isso contra a filha, essa mesmo é filha que quer isso contra a sua mãe. Não estamos a falar de nora e sogra, mãe e filha, está nesse nível. Mas nós precisamos mudar esse quadro conforme aquilo que Deus nos orienta, porque é para a honra e glória do seu nome. O discipulado feminino não apenas beneficia as participantes, mas também impacta toda a comunidade. Se eu tenho uma mulher motivada, uma mulher bem instruída, nós vamos ter uma sociedade completamente diferente. Não vamos ter aquelas empoderadas das redes sociais que diz que se ele te trai, você também trai, que diz que se ele sai, você também sai. Não, nós vamos ter uma sociedade nesses níveis, vamos ter uma sociedade moderada, uma sociedade que caminha com pés firmes, mas não é o que nós estamos a ver, porque nós não estamos a dar aquele suporte, nós estamos a fazer discípulos. Eu fui regente de um coro e eu sempre aconselhava as minhas meninas. É triste você ver uma menina, uma realidade, não é? A mãe vende, o pai é o único que provém. Provê? Acho que o português é assim. Então, obrigada. O pai é o único que provê e eu aconselhava, usa isso como motivação para trazeres alegria aos teus pais e também teres autossatisfação. Mas não. Quase todas preferiram não terminar os estudos. Entendo que às vezes a necessidade, a pobreza tende a isso, mas não pode ser uma desculpa a usarmos para
fazermos o que nós fazemos, porque existem muitas pessoas pobres, pobres mesmo, mas que têm valores e dizem que isso eu não vou fazer, isso eu não posso fazer. Então, grande parte delas acabou por ter um fim que eu sempre aconselhava: não vão por esse caminho, não terminam os estudos, engravida, se depois o tal que ela foi arranjar também não tem onde cair morto, Deus me perdoe, não é? Não vamos olhar para o bolso, mas deve ser alguém que tenha ideais, alguém que pelo menos seja cristão. Nem isso foram buscar, né? Já não tem dinheiro, não é cristão, esse não vai te levar a lado nenhum, mesmo, não vai. Pelo menos se tivesse dinheiro, ia dizer não, vai colocar condições. Então, sem dinheiro, sem Jesus, está mal. E depois, estão os três a passar fome, uma história a se repetir, quando podia ser evitada. Então, se nós não tivermos... expliquei essa situação para poder dar o ponto de vista de que muitas vezes também queremos fazer discípulo, queremos que o discipulado feminino seja notório, mas infelizmente quem opera no coração dessas pessoas não somos nós, é Deus. E se elas endurecerem seus corações, infelizmente vão acabar no caminho que nós não desejávamos mais acabar. E esse é o exemplo que eu dei. Não é? Mulheres que se sentem apoiadas em sua fé tendem a se envolver mais ativamente em suas igrejas e a servir como líderes em diversas áreas. O fortalecimento das mulheres na fé resulta em comunidades mais saudáveis e unidas, refletindo o amor de Cristo. É como eu já disse, quando temos mulheres bem instruídas, mulheres com conhecimentos, nós não vamos ter um índice de divórcio tão alto, nós não vamos ter uma taxa de aquilo que é prostituição tão alta, quando elas estão bem instruídas, e devemos ser nós a apoiar umas às outras, mas infelizmente tendemos a não fazê-lo. E terminei.